E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar o funcionamento do GTX 999. E esse vídeo aqui é a parte 2. Na parte 1 eu mostrei toda a parte de construção do equipamento. Então se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link na descrição e no card. Eu já vou começar mostrando o display, que é um grande diferencial desse aparelho. Então aqui ele está em um modo que fica totalmente desligado, então tem um relé ali na parte da fonte que desarma a energia aqui no display. Ele acende a hora por 8 segundos, aí depois desarma o display totalmente de novo. Aí já desarmou o display. Então dando um toque aparece o horário e no segundo toque aparece o modo demo. Então o modo demo aqui é bem bonitinho, ele mostra aqui um desenho. Aqui fala que dá para colocar 15.000 músicas no HD. Mais uma visualização de um desenho. A velocidade de transferência. A capacidade do HD, 80 GB. A potência RMS. Aí depois o modo demo se repete. Então é uma visualização bem interessante e a cor do display também é muito bonita. Eu deixei o ambiente escuro para mostrar como fica toda a iluminação do painel no modo demonstração. Esse painel tem uma iluminação azul com uma tonalidade muito bonita. É um tom de azul bem legal, só que a câmera provavelmente vai pegar com um tom mais branco. Bom, agora eu vou ligar o aparelho. Então aqui está na rádio FM e eu vou continuar mostrando as funções do display, os modos de visualização. Então aqui eu vou colocar na função USB. Vou aguardar aqui carregar as músicas do pendrive, já carregou. Vou dar um play aqui. Essas músicas eu não posso deixar por muito tempo por causa dos direitos autorais. Vou voltar aqui para a primeira música. Bom, aqui eu vou mostrar os modos de visualização do display. Tem 5 modos, esse modo aqui é o primeiro. Então na primeira linha mostra o nome da música e o artista, segundo o nome da pasta e a terceira linha o número da música com o tempo. Então vou mudar aqui para o segundo modo. Esse segundo modo, a primeira linha mostra o nome da música, a segunda o nome do artista e a terceira linha o nome do CD. O terceiro modo ele já tem aqui um espectro. Esse modo aqui é o meu preferido. Só que nesse modo não mostra o nome da música, mostra muito rapidamente a hora que muda. Então eu vou trocar de faixa, mostra bem rapidamente e já entra nesse modo. Aí eu vou voltar para outra música. Então o tempo todo aqui não mostra o nome da música, é só na hora que troca de faixa. Aí eu vou mostrar aqui o outro modo. Esse modo aqui também é muito bonito. Ele fica com esse espectro no display todo. E nesse modo aqui não mostra um número, o tempo da música, o nome. Aí eu vou mudar aqui, ó. Mostra bem rapidamente na hora que troca de faixa também. Aí esse modo é muito bonito, eu gosto muito também. Aí o último modo aqui fica mostrando o horário. Aí fica assim direto. Aí aqui volta para o primeiro modo. Então é bem legal a visualização desse display.
E esses modos, eles são memorizados em cada função, então eu não preciso usar o mesmo modo em todas as funções. Então quando eu venho para o HD pode ficar outra visualização, na rádio outra visualização, no CD também. E esse aparelho ele memoriza o modo de visualização. Então já deixei aqui configurado, então eu vou para rádio FM. Então na rádio FM está salvo esse modo. Eu vou voltar aqui para USB. Para USB está salvo esse modo e vou aqui para o HD. Então aqui o HD inicialmente mostra aqui o nome da música. Aí eu vou dar o play. Assim que eu inicio a música, ele já troca o modo. Então é bem interessante, em cada modo aqui que eu utilizo, fica salvo uma memória diferente do display, se caso eu preferir desse jeito, né? Aqui a música. Então é bem interessante a visualização desse display. Então eu vou voltar aqui na USB. E aqui possui mais informações, então esses modos que eu troquei aqui é enquanto a música está sendo reproduzida. Quando a música não está sendo reproduzida, como é o caso agora, eu consigo ver a memória aqui do pendrive. Então apertando aqui, mostra que tem o espaço disponível de 1.4 GB. Aqui mostra a hora e volta aqui para esse modo. E aqui no HD é a mesma coisa, eu consigo verificar a memória disponível do HD. Então, enquanto a música não estiver sendo reproduzida, eu aperto aqui o botão Display. Então aqui eu tenho 70.9 GB disponível. E aqui o horário. E aqui é possível alterar essa iluminação que tem aqui em volta do botão de volume. Então aqui no painel tem esse botão aqui, iluminação. O modo 2, ele fica subindo aqui dos dois lados, desse jeito. O modo 3 aqui fica piscando tudo por igual. O modo 4 fica fazendo um movimento giratório aqui. Aí dá para desligar totalmente ou deixar aceso direto, assim também fica muito bonito. Mas eu prefiro esse modo 1 aqui, que é o convencional, né? Ele fica fazendo esse movimento aqui da esquerda para a direita. Aqui eu tenho a gaveta para um CD, então compartimento único. E aqui eu já tenho acesso fácil a todas as funções. Então aqui é CD, rádio FM, auxiliar 1, auxiliar 2, HD, USB. E aqui eu tenho os comandos aqui de play, pause, stop, para avançar ou retroceder a música. Então é um painel que facilita bastante aqui o manuseio aqui das funções. Esse aparelho aqui também eu consigo fazer gravação de músicas no pendrive aqui utilizando a USB. Esse lado aqui é para configurações de efeitos aqui nas músicas. Aqui são configurações de equalização. E aqui é um acesso rápido aqui para navegar no menu do aparelho. E tem esse botão aqui embaixo que serve para gravar no HD. Então é só pressionar aqui e ele já começa a gravar imediatamente a música no HD. Aqui pelo painel ou pelo controle remoto eu consigo navegar aqui no menu e selecionar diretamente alguma música. Então essas músicas são organizadas por ordem alfabética, pelo nome do artista. Então facilmente eu consigo acessar aqui uma música diretamente. Aqui também eu posso entrar aqui no menu. Aí tem algumas opções aqui. Então vou passando aqui pelas opções. Esse aparelho ele tem aqui o MP3 Booster. Aí aqui eu consigo deixar no automático ou desligado. Então essa função fica ativa no CD que for MP3, na USB e no HD.
aí o restante das funções ele fica desativado. Aqui eu vou mostrar como é fácil gravar a música no HD. Então aqui na rádio está passando essa música. Aí aqui para começar a gravar eu vou apertar esse botão REC aqui no HD. Aí acende uma luz vermelha aqui no painel e já está gravando. Então agora é só deixar a música prosseguir e aí depois apertar aqui o botão Stop. Aí eu vou apertar o botão, vai parar de gravar. Bom, agora parou de gravar, agora eu vou acessar o HD. No caso, como gravou uma música nova, aí ele carrega novamente o HD. Então a música já está aqui. Então aqui eu vou subir um pouquinho o volume e vou dar o play. Então é bem fácil. Então eu consigo gravar aqui a música do HD. Aliás, eu consigo gravar de todas as funções para o HD. Então facilita bastante aqui, é bem prático. No caso eu consigo, por exemplo, gravar da USB para o HD selecionando música por música, ou eu seleciono todas as músicas de uma vez só. Aí no caso demora um pouquinho mais para gravar, mas é bem prático, porque depois eu não preciso mais usar CD, pendrive, nada. Eu só acesso tudo aqui na memória interna do aparelho. Aqui eu vou acrescentar mais algumas informações sobre o HD, de acordo com as informações do manual de instruções. Então aqui, analisando a situação de um CD que não seja MP3, no caso de cópia para o HD, o aparelho vai converter a música para o formato MP3 a uma taxa de bits de 128 kbps. Analisando aqui agora a situação de um CD que seja MP3 ou um dispositivo USB, no caso um pendrive, a música permanece no formato original. Então, se eu copiar uma música que esteja a 320 kbps de qualidade de um pendrive, a música permanece com esses 320 de qualidade no HD. Então, nesse caso aqui, a música permanece inalterada. E analisando aqui também a situação de gravação de uma música da rádio FM ou das entradas auxiliares, o aparelho também vai converter para o formato MP3 na qualidade de 128 kbps. Então as situações aqui que eu consigo músicas com maior qualidade no HD, a situação de um CD MP3 e de um pendrive, né? Caso as músicas estejam com uma qualidade superior a 128 kbps. E nas outras situações o aparelho grava nessa qualidade que seria a qualidade padrão da época, né? 128 kbps. E analisando aqui como o HD organiza as músicas gravadas, né? Tem essa tabela aqui. E olhando aqui na segunda coluna, o aparelho vai criando as pastas com esses nomes, então fica tudo separado. Então as músicas da rádio ficam em uma pasta, as músicas da auxiliar em outra, do CD em outra, né? E assim por diante. Vou mostrar aqui no aparelho como fica a organização das pastas no HD. Então aqui eu aperto aqui para navegar pelo menu das músicas e vou voltando aqui. Então aqui eu voltei uma pasta e voltei mais uma. Então o aparelho cria essas pastas aqui dentro do HD. Então a primeira linha está aquela música que eu gravei da rádio FM. A segunda linha eu copiei as músicas do pendrive. E a terceira linha são músicas que eu copiei da auxiliar traseira. Então, desse modo fica bem organizado, aí fica mais fácil de encontrar as músicas, tudo bem separado. Então aqui na pasta USB, tem duas pastas aqui que eu copiei do pendrive, e aqui eu consigo encontrar a música facilmente. Então isso aqui facilita bastante aqui no manuseio do equipamento. Agora eu vou falar um pouco sobre as equalizações do aparelho.
Nesse primeiro botão aqui eu tenho acesso às equalizações de fábrica. Então esse aparelho tem memória para 3 equalizações do usuário, então posso configurar aqui 3 equalizações e salvar. E fora essas equalizações eu tenho aqui 11 equalizações pré-programadas. Então tem bastante equalização aqui. Aqui no segundo botão eu tenho acesso à função Groove. Então esse aparelho tem o Groove e tem o Z-Groove, que dá um reforço bem legal nos graves. Aqui a função Surround. E aqui eu tenho o equalizador manual. Olhando assim parece que tem várias bandas, só que na verdade é somente 3 bandas. Então aqui eu consigo equalizar o grave, o médio e o agudo. É bem interessante. Então essa parte aqui de equalização é isso. Aqui é a curva de resposta do aparelho. E aqui é uma análise elétrica do sinal. Então é o sinal elétrico que tem na saída do amplificador. E aqui é a curva de resposta do grave. Então é uma análise de 20 Hz a 100 Hz. Então a linha azul aqui pertence às caixas frontais e a linha laranja é o subwoofer. No caso aqui, cada curva de resposta aqui tem um comportamento diferente. Então aqui na linha azul, o maior ponto de potência fica entre 60 e 70 Hz. E na linha laranja aqui, que é do subwoofer, fica em 52 Hz. E o subwoofer ele pega toda essa região do subgrave aqui, então ele responde bem nessa região aqui de 35 Hz para frente, né? E é um tipo de subwoofer diferente, né? Ele é um subwoofer que não é para grave de ataque, então ele não é aquele tipo de subwoofer que dá aquela batida forte, né? Ele tem aquela característica de subgrave mesmo. Já as caixas frontais já tem mais a característica de ataque, né? Então, músicas que têm um grave de ataque predominante ficarão mais potentes nas caixas frontais e músicas com mais subgrave ficarão mais potentes no subwoofer, né?
e músicas com grave em uma região mais intermediária vai ficar mais ou menos igual no sub e nas caixas frontais. E esse tipo de subwoofer tem vantagem e desvantagem, né? Porque se esse subwoofer estiver em um ambiente que tem boa acústica de graves, né, de subgraves no caso, aí o aparelho fica com uma característica de um grave muito profundo, né? Fica bem evidente o subgrave. Só que ambientes que não têm boa acústica para subgrave, geralmente abaixo de 50 Hz o grave não fica audível. E analisando aqui a curva de resposta desse sub, né? Em uma situação que ele está em um ambiente desse, né, de 50 Hz para frente, o sub começa a ficar fraco, né? O sinal aqui cai. Então, nesse tipo de ambiente vai dar a impressão que o subwoofer é fraco, né? Porque ele vai estar reproduzindo a região do subgrave, só que não vai estar sendo ouvido esse subgrave. Então isso aí acontece nesse tipo de ambiente, né? Agora, se fosse um subwoofer mais para grave de ataque, ele ficaria bom em qualquer ambiente, né? Então, analisando aqui onde cruza o sinal, né? Aqui é aproximadamente 57 Hz. Então, de 57 Hz para frente, as caixas frontais ficam mais potentes e de 57 Hz para baixo, o subwoofer fica mais potente. A minha conclusão sobre esse aparelho é que é um equipamento bem diferente dos outros modelos da linha GTX. Esse aparelho ele tem uma característica de equilíbrio sonoro, então ele reproduz um som bem equilibrado. Não é aquela característica só de grave igual os modelos GTX 77 e 787, por exemplo. Então esse modelo aqui tem mais médios e mais agudos, então ele fica com uma sonoridade bem mais aberta, né? Tem um som bem mais equilibrado do que os outros modelos. E fica bem perceptível em um volume mais baixo, então em um volume moderado, mais baixo, esse modelo fica com uma sonoridade bem melhor, né? Os outros ficam um pouco mais abafados, digamos assim, né? E é um aparelho que conta com um design muito bonito também, bem diferenciado, e tem a vantagem de ter um HD interno, né? Então eu posso ter músicas na memória interna, o que dispensa o uso de CDs, pendrives. Então é um equipamento muito interessante, né? Então, para quem gosta de um equipamento com design diferenciado e com um equilíbrio sonoro melhor, né? Para quem curte um som mais equilibrado, esse aqui seria a melhor opção de equipamento na linha GTX. Então é um equipamento que não é o mais potente, só que ele tem uma boa potência também, né? Então é um equipamento bem interessante. Bom, então é isso. Por esse vídeo aqui é só. Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima.